Bom dia, gente. Hoje a gente vai responder mais questões, tá? Continuar respondendo questões para vocês estudarem na hora da prova. Página 243. Vamos começar com a questão 7. Página 243, questão 7. Ela fala assim: um cartão é retirado aleatoriamente de um conjunto de 50 cartões, numerados de 1 a 50. Determina a probabilidade de o cartão retirado ser um número primo. Então, a gente tem cartões numerados de 1 a 50 e ele quer saber qual a probabilidade de sair um número primo. Então, a gente vai contar todos os números primos que tem de 1 a 50. Então, 2, 3, 5, 7, o 11, o 13, 17, o 19, 23, o 29, 31, 37, 41, 43, 47 e só. Então, esses são todos os números primos que a gente tem de 1 a 50. Então, vamos contar, porque lembrando que a probabilidade é o total sobre a possibilidade. Vai ser sempre. Bom dia, gente. Hoje a gente vai começar respondendo umas questões que eu separei para vocês para facilitar na hora que forem estudar para a prova. Então, eu vou começar respondendo na página 247 a questão 243, certo? Vamos lá. A questão 240, na questão 7 fala o seguinte, que um cartão é retirado aleatoriamente de um conjunto de cartões, de 50 cartões numerados de 1 a 50. Então, determina a probabilidade de o cartão retirado ser um número primo. Então, a possibilidade de todos os números primos estão aqui. Então, probabilidade, que é o P, vai ser igual a o que a questão está pedindo, então, a quantidade de números primos. Quantos números primos a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 sobre quanto? Sobre um total de 50 números. Deixa eu colocar em forma de fração mesmo para ficar mais fácil. Sobre um total de 50 números. Então, sobre 50. Então, probabilidade vai ser o que a questão está pedindo sobre o total. Igual, sim, dá para simplificar? Dá, por 5 e por 5. Vai dar 3. Sobre 10. Então, resposta, a letra A. Lembrando que para achar os números primos, é só olhar os números que só são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Então, de 1 a 50, todos esses números aqui são primos. Alternativa correta, letra D. Próxima questão que eu vou responder vai ser a questão 9. E na questão 9 fala assim, ainda na página 243. Para responder as questões a seguir, considere as informações. Suponha que a certa agência do Banco do Brasil tenha 25 funcionários, cujas idades em anos são. Aí, em parte 2.
A probabilidade de que se escolher aleatoriamente um desses funcionários e a sua idade seja superior a 48 anos. Nessa questão, a gente tem os seguintes números: 24, 24, 25 aparece, o 24 aparece 3 vezes, o 25 vai aparecer 2 vezes, o 30 aparece uma, depois vem o 32 aparecendo 3 vezes, depois o 35, o 36 2 vezes, 40 4 vezes, o 46, o 48, o 48 de novo, o 50, o 54, 54 novamente, o 60, 60 e 65. São todos os números que aparecem nessa tabela. Ele quer apenas a probabilidade de sair os números que sejam maiores que 48. Quais são os números aí nessa questão que são maiores que 48? São os números de 50 até 65. Então, quantos números são? A gente vai ter uma probabilidade aí de P é igual a 6 números sobre 25. Então, a alternativa correta, letra A. Próxima questão que eu vou responder é a questão 10, tá? Ainda na mesma página. O número de passageiros de uma linha de ônibus em um determinado horário foi de 27 passageiros na segunda-feira, 49 na terça-feira, 53 na quarta-feira, 22 na quinta-feira, 59 passageiros na sexta-feira. O número de passageiros da quarta-feira a mais do que na média aritmética desses passageiros nesses 5 dias são, presta atenção, média aritmética é a soma de todos os valores dividido pela quantidade que tem. Então, quais são os valores que aparecem aí? 27 mais 49 mais 53 mais 22 mais 59. Então, a gente vai somar todos esses valores, que vai dar 210. Eu vou pegar esse 210 e dividir por 5. Por que por 5? Porque é a quantidade de números que aparece aqui. Quando eu dividir por 5, eu vou encontrar 42. Então, quando eu dividir por 5, vai ser igual a 42. Então, essa é a média aritmética. Só que aí a questão pergunta, o número de passageiros da quarta-feira foi a mais quanto da média? O número de passageiros da quarta-feira é igual a 53. Então, 53 menos 42, que é a média, vai ser igual a 11. Então, a quantidade de passageiros a mais foi 11. Então, a alternativa correta, letra A. Próxima página, a gente vai responder a questão 12. Na página 244. Questão 12 fala o seguinte. As promotorias de justiça de Cristalina, em Goiás,
Contam com 10 servidores, dos quais 3 são mulheres e 7 são homens. É preciso escolher dentre eles um chefe titular para a coordenação. Qual a probabilidade do que ser escolhido ser sexo feminino? Tem quantas mulheres? Tem apenas 3. No total de quantos funcionários? 10. Então, a probabilidade é de 3 sobre 10. Alternativa correta, letra D. Próxima questão é a questão 13. Os 12 funcionários de uma repartição da prefeitura foram submetidos a um teste de avaliação de conhecimento de computação e pontuação. Conhecimento de computação e a pontuação deles em uma escala de 0 a 100 está no quadro abaixo. Então, o quadro tem os seguintes números: 50, 55. 55 aparece várias vezes. 55 aparece 4 vezes. Depois o 60. Depois o 62. 63. 65. O 90. O 90 de novo. E o 100. Então, no total aí, a gente tem 8 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aliás, 10 números. 6, 7, 8, 9, 10. Tem número a mais? Aliás, 12 números. 10, 11, 12. Tá certo. Ele quer saber qual é o número de funcionários com pontuação acima da média. Então, primeiro a gente precisa calcular a média. A média é somar todos esses valores. Quando eu somar todos esses valores, eu vou encontrar 800. Só que a média é somar todos os valores e dividir pela quantidade que tem. A gente tem 12 números. Então, dividindo por 12, eu vou encontrar um valor aí aproximado de 66,6. Certo? Tá. 0,6. Aí a pergunta é, qual a probabilidade do número de funcionários com pontuação acima da média? Se a média foi 66, quais são os únicos funcionários que têm esse valor aí maior que 66? Os únicos são os que tiraram 90 e 100. Então, são no total 3 funcionários. 3 funcionários de quanto? 3 funcionários? Ah, não, é só para dizer a quantidade de funcionários. Então, só foram apenas 3 funcionários. Se só são 3 funcionários, a alternativa correta, letra A, 3 funcionários. Alternativa correta, letra A. Próxima questão que a gente vai responder vai para a página 245. Questão 19. Questão 19 tem assim: tomando todos os divisores positivos do algarismo 60, determine a probabilidade de escolhermos ao acaso um número primo. Então, primeiro, vamos achar todos os números que dividem o 60. Todos os números que dividem o 60 vai ser o 1 divide 60, o 2, 3, o 4, o 5, o 6, o 10, o 12, o 15, o 20,
o 30 e o próprio 60. Então, todos esses números são os divisores de 60. Só que aí a pergunta dentre eles, quais são primos? Os números primos são aqueles que são apenas divisíveis por 1 e por ele mesmo. Os únicos números aí que são primos é o 2, o 3, o 5, o 2, o 3 e o 5. O resto não é primo. Então, a gente vai ter que colocar aí, determinar a probabilidade de escolhermos ao acaso um número primo. Então, a gente vai... Quantos números a gente tem de divisores de 60, que é o nosso total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. A gente tem 12 números. Só que são apenas 3 primos, então a probabilidade é igual a 3 dividido por 3 sobre 12. Tem como simplificar? Tem. Se eu dividir aqui em cima por 3 e aqui por 3, eu vou encontrar a resposta 1 sobre 4. Então, a alternativa correta, letra B. Questão 25. Página 248, questão 25. Agora a gente vai responder. A sequência a seguir mostra o número de gols marcado pelo funcionário Ronaldo nos 9 últimos jogos disputados pelo time da empresa onde ele trabalha. Então, os números aí são 2, 3, 1, 3, 0, 2, 0, 3 e 1. Então, esses são todos os valores. Ele quer saber primeiro o valor da média, da mediana e da moda. E depois a gente vai dizer quem é que é o maior valor ao menor valor. Então, quem é o valor da média? Da média, soma todos os valores, que vai ser 2 mais 3, 5, mais 1, 6, mais 3, 9, mais 2, 11, mais 3, 14, mais 1, 15. 15 dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 15 dividido por 9. Lembrando que média é a soma de todos os valores, dividido pela quantidade de números que aparece. 15 dividido por 9 vai ser igual a 1,6, mais ou menos. A moda é o número que mais se repete. Então, qual é o número nessa questão que mais está se repetindo? A moda vai ser o número 3. E a mediana? A mediana, para a gente calcular a mediana, a gente tem que colocar isso aí em ordem. Então, 0, 0 primeiro, depois o 1 e o 1, depois o 2 e o 2 de novo, depois 3, 3 e 3. Então, a gente vai pegar nessa sequência o númerozinho do meio, porque já que ele tem 9 números, é sempre o número do meio, já que a sequência aqui é ímpar. Então, a minha mediana vai ser o número 2. Deixa eu marcar aqui, é sempre o número do meio. Se fosse uma sequência que fosse 8 números, você pegava os 2 do meio e dividia por 2. Somava e dividia por 2. Então, a minha mediana é 2. Aí ele pergunta, se a gente for colocar moda, média e mediana em ordem, primeiro veria a média, depois viria a mediana e, por último, a moda. Então, a alternativa correta, letra A.
Vamos responder mais algumas, tá? Agora, na página 251, tem assim, questão 35. Veja no quadro abaixo a quantidade de doces vendidos pelo dia da confeitaria Cabral. Então, aí tem todos os doces. Nessa confeitaria, os doces mais vendidos são... Quais são os doces que têm o maior valor aí na tabela? O que é o 54, que é o brigadeiro, e o cajuzinho, que é 45. Então, a alternativa correta, letra D. Esses são os doces mais vendidos. Deixa eu ver se tem mais alguma que tenha marcado aqui para responder com vocês. Questão 32. Questão 32 tem assim: o consumo de água em residências é medido em metros cúbicos. Então, observando o gráfico abaixo, o consumo de água da casa de Carlos nos 5 meses. Aí a pergunta é a seguinte: na casa de Carlos, os 2 meses em que o consumo de água foi maior que 40 metros cúbicos são? Quais são os valores aí dos meses que são maiores? O janeiro, que foi 43, e o abril, que foi 48. Então, a alternativa correta, letra A. Bom, gente, respondemos mais questões e vocês podem estudar para a prova por essas questões que estão resolvidas, tá? Todas as questões que a gente resolveu do capítulo de probabilidade e estatística. Estudem, beijo, boa prova.